papo de consultor de hoje é um pouco diferente. A gente vai ter a oportunidade de entender uma outra ótica da consultoria, quando a gente está do outro lado da moeda. Eu já conheço a Gisele, já sei um pouco da história dela e eu chamei ela para compartilhar um pouco, porque ela teve a oportunidade na sua trajetória profissional de contratar consultores, de ocupar a posição de cliente quando diz respeito à execução de projetos de consultoria, e eu acho muito bacana compartilhar esse tipo de experiência também. Então, Gisele, obrigado por topar esse projeto, por vir até aqui e por compartilhar um pouco da sua trajetória profissional, que eu tenho certeza que vai servir para inspirar muitas pessoas a alcançarem os resultados semelhantes aos seus. Obrigada a você, Thiago. É muito bom a gente compartilhar assim, um pouquinho do que a gente aprende do nosso dia a dia. É sempre muito interessante. Legal, Gisele. Para começar, conta um pouco pra gente da sua carreira, da sua trajetória profissional. Eu sei que você assumiu posições de alto padrão, de alto gabarito, né? Ou sendo mais claro, posições de diretoria de uma grande empresa. Isso é um motivo de orgulho para muitas pessoas. Como é que você conseguiu chegar até lá? Eu me formei aqui em Juiz de Fora, na Faculdade de Administração da UFJF. E quando eu me formei, logo depois eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiquei 1 ano e meio trabalhando em Belo Horizonte e fui para os Estados Unidos. Aí eu fiquei mais 1 ano nos Estados Unidos, onde eu iniciei um MBA lá e de volta eu entrei na companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. Eu entrei na companhia em 1998, eu era muito nova, tinha 20 e poucos anos. E lá depois, logo depois eu fiquei como primeiro de analista financeira, depois eu fui para coordenadora de projetos. Aí nessa fase eu tive muito contato com consultores, o meu trabalho era contratar consultores, onde a gente desenvolvia uma série de projetos, eu fazia 6 projetos paralelos e diferentes, bem diferentes, desde TV por assinatura até água e saneamento, usina térmica, eram projetos muito diferentes, onde eu contratava os consultores e juntos a gente fazia o plano de negócios, a gente desenvolvia todo o planejamento da empresa, do negócio que a gente estava trabalhando. Os consultores, eles trabalhavam especificamente como? Assim, tinha alguma expertise específica? Dominavam algum assunto pontual? Como é que era essa competência que você buscava nos consultores para atender esses tipos de projetos? Nessa época, o que acontecia? Por exemplo, de um projeto que foi o meu maior projeto, que depois foi o qual eu fui diretora da empresa também, que foi de TV por assinatura, a gente contratava projetos, a gente contratava consultores das áreas, assim, quem que conhecia mais sobre TV digital. Então, foi aquela pessoa que trabalhou pra gente e ele desenvolvia todo o projeto de TV digital, aí eram vários consultores juntos e eu pegava todas as ideias desses consultores e formatava o plano de negócios com a expertise deles, entendeu? Legal, né? E aí depois daí, na verdade, a gente viabilizou a empresa, a gente fez toda a implantação dessa nova empresa de televisão digital que foi lá em Aracaju e aí se deu uma TV por assinatura na época lá, já tem um bom tempo atrás. Esse foi uma das minhas experiências, né? Depois eu também me transformei, eu fiquei durante 8 anos como diretora de TV por assinatura e depois eu fui para a companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina se transformou na Energisa. Aí eu fui para a Energisa na parte eu era comercial, eu era diretora comercial da Energisa Soluções. Nessa época também a gente tinha consultores que trabalhavam na parte de gestão estratégica da empresa, da Energisa como um todo. A gente tinha consultores que trabalhavam para a gente teve uma consultoria grande na parte comercial, onde a gente também eu tenho muita experiência dessa época, desses consultores. E depois saindo da Energisa, eu montei a minha própria empresa. Antes de falar da sua própria empresa e para a gente explorar um pouco mais essa posição, essa conquista que você teve na sua carreira, eu acho que vale a pena, porque ser diretor de uma grande empresa é para poucos, pode ter certeza disso.
É uma posição que as pessoas miram, que exige política, exige habilidade gerencial, exige habilidade de liderança, exige competência. E eu acho que você tem uma história muito inspiradora que realmente é sair da faculdade, começar do zero. Você começou como analista, né? Lá eu comecei como analista financeiro. Começou como analista e chegou ao cargo de diretoria. Para a gente fechar esse assunto e ficar uma contribuição legal para quem realmente está querendo seguir a carreira dentro de uma grande empresa, qual é o fator ou a característica que você elenca que é a mais importante para ter uma trajetória profissional de sucesso como você teve na companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina e depois na Energisa? Uma das coisas muito importantes é você ter algum diferencial. Na época, o meu diferencial inicial para eu entrar dentro da Força e Luz foi realmente a minha experiência nos Estados Unidos. Legal, experiência internacional. A experiência internacional. É muito valioso hoje em dia isso também, né? Na minha época foi também, principalmente que assim, os MBAs eram algo que ainda aqui estava muito pouco. Então, a minha experiência fora, ela me trouxe uma bagagem muito grande. Isso me ajudou muito inicialmente, sabe? A minha entrada. Então, só para o pessoal seguir o raciocínio, você fez administração aqui na UFJF, não é Foi, isso? Depois você fez um MBA fora. Isso. Tá, só para entender. Foi na Marshall University, nos Estados Unidos. Legal. Eu não finalizei, porque eu vim para cá de férias e acabei optando essa oportunidade, eu acabei parando o meu MBA lá para ficar aqui, para ter esse emprego também, né? Aí você veio fazer um MBA. E aí depois eu fiz o MBA aqui no IBMEC. Em qual área? Eu fiz em finanças. Legal. Em finanças. Depois eu fiz outro MBA em marketing na FGV. Mas esse MBA primeiro foi em finanças. Maneiro. Então agora você já sabe mais ou menos o caminho que você pode trilhar, além de contar com uma pitadinha de sorte, né, que a gente tem que ter também, para conseguir... Mas acho que assim, um grande diferencial mesmo que eu te falo, eu acho que é assim, primeiro é você saber o que você quer. Eu tinha muito claro o que eu queria, sabe? Desde quando eu comecei a minha faculdade, eu tinha muito claro o que eu queria. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte. A segunda questão é você se resguardar do que você necessita. Então, por exemplo, na época o diferencial era realmente eu ter um MBA, era eu ter aquele conhecimento, né? Então, também me resguardei disso. E depois você saber pegar as oportunidades. Eu soube muito bem pegar as minhas oportunidades na hora certa, sabe? E isso me ajudou muito a conquistar o cargo de diretoria que eu conquistei na Energisa. Muito legal, parabéns, José. Isso é motivo de muito orgulho mesmo. Mas aí você estava nessa função gerencial, diretoria, contratando projetos, desenvolvendo frentes de expansão, consultores. Qual foi a principal dificuldade que você pode destacar para a gente nessa relação de cliente e fornecedores de consultoria? O que você acha que pega nesse momento aí? Eu vejo duas coisas assim distintas. Quando você está fazendo um projeto novo, e aí a pessoa detém aquele conhecimento e você busca uma consultoria, porque ele detém um conhecimento para você montar alguma coisa, é um tipo de consultoria. Essa consultoria, o importante dela realmente é a base do conhecimento que o consultor tem e a forma que ele tem de te passar isso. Isso faz a diferença, né? Quando se trata aí já de outro lado, já quando eu estava, por exemplo, na Energisa Soluções, quando eu estava na parte mais estratégica, aí é onde eu tinha uma empresa rodando e tem uma consultoria que chega para te falar sobre o que está acontecendo, entendeu? Já é diferente. Já é diferente. Ele mexe na cultura, né? Porque aí a pessoa, quando entra para falar isso do que está acontecendo ali com você, e eu vejo isso também muito forte hoje, dentro da GM Embalagens, que é a minha empresa hoje, né? Quando alguém chega, primeiro, existe uma vontade muito grande sua, minha como executiva, de querer o novo, de querer algo que me leve a um outro patamar.
tá? Mas existem os meus funcionários e as pessoas que trabalham ali que têm um medo de ser criticado, entendeu? E que têm um medo do novo. O que isso vai trazer para mim? Então, o consultor, quando ele entra para uma empresa, para falar de uma outra empresa, eu acho que uma das coisas assim que vale muito é o rapport que ele tem com os funcionários. Traduz rapport aí pra galera. Que é aquela conexão que ele tem com os funcionários para fazer com que os funcionários acreditem nele e no que ele está trazendo. E que o que ele está trazendo vai ser bom para eles. Porque um grande medo dos funcionários é o que essa pessoa que não trabalha aqui, que não tem o meu dia a dia, vai aqui Caiu opinar. De paraquedas, né? Cai de paraquedas na empresa, provavelmente vai sair de paraquedas também, né? Chega e... E ainda acho que assim, a maioria dos grandes erros dos consultores é quando eles vêm com algo pronto, entrega e vai embora. E eles ficam mal falados depois. Porque, tipo assim, eu gastei meu dinheiro para nada porque eu não vou conseguir implementar isso, né? Então, assim, esse também é o lado de cá do executivo, o consultor ele tem que ajudar nessa implementação. Ele tem que conseguir que os funcionários aceitem isso e trabalhem nisso da melhor forma. Não é só ele chegar lá, falar, indicar os erros e ir embora, né? A outra questão também é a questão de como você indicar como você indicar que o que o outro está fazendo não é desta maneira que deve ser feita, né? Que existe... Acabei de sair agora. Vindo para cá, eu estava numa reunião com uma consultora de comunicação, que está fazendo um trabalho de comunicação dentro da minha empresa. E na reunião, a primeira coisa que eu senti foram algumas pessoas assim, falaram assim na cara para ela, tipo assim, mas qual é a experiência que você tem no ramo de papelão? Porque não é igual. Aqui é diferente. Aqui é diferente, entendeu? Então, assim, e ele estava no papel dele, esse meu funcionário, de perguntar isso, entendeu? Que ele queria saber o posicionamento dela também. Então, assim, é muito importante. Ela se posicionou muito bem e logo após o posicionamento dela, eu senti que ele se abriu muito mais, entendeu? Que ele se colocou assim, ele já se sentiu parte, ele já sentiu que a experiência dele também ia ser ouvida, que a forma como que ele tinha para falar ia ser ouvido. Entendeu? Legal, Gisele. Diante disso, qual é a recomendação que você deixa para aquele jovem, ou não tão jovem assim, mas que quer entrar num programa ou quer se posicionar como um consultor, que quer se tornar um consultor de alta performance, que quer viver motivado a desafios, a resultados? Qual que é a dica que você dá para que esse cara consiga ser um exímio prestador de serviço para as empresas? A carreira de consultor, ela precisa muito de você saber se relacionar com as pessoas. Isso é uma coisa importantíssima. Qualquer carreira hoje, qualquer pessoa de sucesso, ela tem sucesso porque ela sabe relacionar com as pessoas. É muito difícil a pessoa falar assim, chegou lá no topo, ele é o presidente da empresa porque ele sabe muito sobre esse assunto. Ele sabe muito sobre um assunto, mas ele soube se relacionar com as pessoas para chegar lá. E as grandes... E quando você sai de um cargo, também se deve a isso. A você talvez não soube se relacionar tão bem com as pessoas. Entendeu? Então, assim, eu realmente foco, acho que as pessoas, consultores principalmente, devem ter um autoconhecimento muito grande para conseguir se conectar com outras pessoas também. Saber trabalhar essa questão da conexão, realmente assim, de você saber se conectar, se colocar no lugar do outro. O consultor tem muito essa visão. Eu acho que um grande consultor, se você perguntasse assim para mim, o que você acha que um grande consultor tem? Além dele ser estudioso sobre algum assunto, bom senso. Sim. Sabe? Bom senso. E você fala assim, mas bom senso é uma coisa trivial. Não é tanto. Depois que a gente vai vendo as grandes inteligências e tal, são pessoas que têm
posicionamentos lógicos e de bom senso bem rápido que conseguem trabalhar isso. E a questão de relacionamento também é muito forte. Legal. Então, relacionamento, networking, de bom senso na aplicação das... Saber se colocar no lugar do outro. Na condução das situações, né? Saber ter assim, essa posição de você se colocar no lugar do outro, entendeu? Entender assim, não, eu tenho a solução para esse problema, é assim, mas deixa eu entender como é que ele fez, por que ele não chegou nesse ponto e o que eu posso fazer para que ele chegue nesse ponto melhor, de uma melhor condição, de uma forma mais tranquila, né? E aí estudar. Não tem jeito, tem que estudar. Então, meu amigo, se você fez engenharia e acha que não precisa de saber relacionar com pessoas porque fez engenharia ou qualquer coisa assim, você está muito enganado, né? Vai ter que ralar bastante, estudar muito, saber. Eu fiz engenharia, hoje eu vamos dizer assim, eu tenho desenvolvido cada dia mais a habilidade de coordenar pessoas, conduzir o time, se relacionar. Então esse é o nosso grande desafio, né? Afinal de contas, um consultor ou um empreendedor está lidando o tempo todo com processos que são conduzidos por pessoas e quando a gente tem que mudar, a gente tem que mexer nas pessoas, ou mexer com as pessoas para isso, né? Esse é o grande desafio. Mas, Gisele, o bate-papo aqui é rápido, pode ter certeza que a sua contribuição, a sua trajetória, mesmo que de uma maneira relâmpago aqui, vai servir para inspirar muitas pessoas, porque são muitas pessoas que se inspiram nessas histórias de pessoas que chegaram lá, de pessoas que querem trilhar a trajetória de sucesso, que querem prestar um bom serviço de consultoria, e por isso que eu fiz questão da sua participação. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Acho que é muito interessante também essa contribuição para outras pessoas, para vários consultores, para estar olhando assim, e os jovens também. É muito legal estar aqui. Muito bom, obrigado. E se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aí, dá o seu comentário, deixe seu comentário, compartilha com seus colegas, coisa boa para ser compartilhada. O nosso grande objetivo com essa série de vídeos é estreitar nosso relacionamento, tirar todas as suas dúvidas e fazer com que a sua trajetória profissional, de certa forma, seja potencializada, minimamente tortuosa, né? A gente não pode garantir que vai ser linear não, porque isso é impossível, mas que você consiga se enxergar, se encontrar um caminho e um direcionamento para a sua trajetória. Então, se você curtiu, dá o seu like aí, aguardo os seus comentários, te vejo sempre e até mais!